partir de agora, a nossa entrevista é com o engenheiro civil Haroldo Azevedo, que vem andando muito no estado do Rio Grande do Norte, se colocando como pré-candidato a senador da República no processo eleitoral que se avizinha, no processo eleitoral de 2022. Engenheiro Haroldo Azevedo, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth. Bom dia, ouvintes da 94 FM, em mais de 120 municípios do estado. Quero registrar, Ana, que essa é a minha primeira entrevista que eu concedo aqui à Rádio Cidade como pré-candidato ao Senado Federal. É verdade. E o senhor trazer esse registro, é importante o senhor trazer esse registro, porque que pese o Rio Grande do Norte todo sabe, claro que o senhor comanda a Rádio Cidade, faz parte do grupo Haroldo Azevedo, mas esse é um microfone, eu sempre faço questão de ressaltar isso, esse é um microfone plural, é um microfone imparcial. E por aqui, quantos pré-candidatos a senador não já passaram nos últimos meses? Verdade. E é a primeira entrevista que o senhor nos concede. Então, importantíssimo esse registro que mostra o nosso compromisso com a imparcialidade. E eu tenho também... Sim, pois não. Por favor. Eu tenho também muito cuidado com as normas. Sim. E a legislação eleitoral, né? Mas veja bem, Ana, tem sido uma verdadeira maratona. Por quê? Porque eu sou conhecido na área empresarial. Na área política eu ainda não sou conhecido. Então eu estou numa maratona, já rodei 14 mil quilômetros. Iniciei essa caminhada em maio. Estou viajando pelo interior do estado, prospectando negócios para a rádio. Hoje nós temos um conteúdo musical e um conteúdo jornalístico muito bom. Revendo amigos, olhando para os problemas e as soluções do nosso Rio Grande do Norte. Também conversar sobre política, né? Conversar um pouco sobre política, já que eu tenho essa pretensão de ser pré-candidato ao Senado Federal. Eu sempre estou dizendo isso. Pré-candidato ao Senado Federal. Haroldo, e nesse contexto, a gente chega a todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu queria inicialmente saber, obviamente que eu conheço o senhor muito bem, mas eu queria que permitir ao nosso ouvinte conhecer um pouco da história de quem é esse cidadão potiguar que sai da sua casa, deixa os seus negócios de lado no contexto de ter entregue aos filhos, enfim, a outros gestores, e já está rodando 14 mil quilômetros com a ideia de ser candidato, de disputar uma eleição pela primeira vez, diretamente como titular. Quem é Haroldo Azevedo? Ana, eu me defino, acima de tudo, como Haroldo é um trabalhador igual a vocês. Os defeitos, virtudes, erros, acertos. Engenheiro civil por formação. Mas um homem vivido e sofrido, formado também na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar desde os 13 anos. Tenho jornadas que se estendem por vezes até 14, 15, 16 horas. Semana retrasada foi uma coisa incrível. Eu comecei a trabalhar às 4 horas da manhã, em terminar às 2 horas da manhã do dia seguinte. Trabalhei 22 horas ininterruptas pelo interior. Então, Haroldo Azevedo é um homem igual a vocês, que com as nossas empresas, os nossos negócios consolidados, quer agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós, pela minha família, pelos nossos colaboradores. É uma forma de retribuir o que Deus fez por nós de bom ao longo da vida. Nascido em Natal, minhas raízes familiares são siridoenses. Meu pai e toda a família paterna é originária de Jardim do Seridó. Família materna é originária aqui de Natal. Inclusive o meu avô materno, Dr. Francisco Ivo Cavalcante, é o nome do plenário da sede nova da OAB. E me disseram eu preciso até checar isso com o presidente Aldo, e parece que meu avô materno é número 0001 OAB-RN. Da parte do meu pai, em Jardim de Seridó, são todas as origens dele. Meu pai, que foi meu ídolo, foi meu professor maior, de quem eu recebi as melhores lições de vida, de correção, de honestidade. Quem devo tudo é meu ídolo, meu pai, Alinho. Nascido ele, o meu avô, o meu bisavô, todos em Jardim de Seridó, na fazenda Sombrio, que fica entre o município de Jardim de Seridó e Ouro Branco. Então, Haroldo é isso. Haroldo é um trabalhador que quer agradecer a Deus tudo que Deus fez de bom por nós.
E esse trabalhador que agora se coloca como uma alternativa, como uma opção, com uma busca para ser candidato a senador. No próximo ano a gente vai ter eleição para estadual, para federal, para senador, para governador, para vice. Por que escolha pelo Senado, Haroldo Azevedo? Ana, o Senado é a casa da federação. Os deputados federais representam os eleitores. Os senadores representam o Estado. E o Senado é a última instância de votação de projeto de lei, antes de ser sancionado pela presidência. Daí a importância de ser senador, e eu estou preparado para isso. Nesse contexto da disputa ao Senado Federal, o seu nome também vem sendo lembrado para o governo do Estado. O senhor se coloca como candidato a senador. Mas vou lhe provocar. Aceitaria uma disputa ao governo? Dificilmente. A imprensa tem especulado, né, que eu poderei ser candidato a pré-candidato. Eu sempre falo isso, pré-candidato a governador, mas dificilmente. Porque o meu perfil é mais de avaliar as grandes questões do país. Você veja, desde Roma Antiga, o Senado desempenha a função de analisar e deliberar. É a última instância antes da sanção do presidente da República. Então, eu quero estar na cena nacional, porque eu acho que eu tenho muito a contribuir para isso. E um detalhe importante, hoje a gente está vendo tantas discussões e é o Senado que tá trazendo um balizamento desse cenário, não é, Haroldo? É verdade. E aí você veja bem, você ouvinte que está nos escutando aí, os telespectadores também, vocês estão satisfeitos com a cena política, atual política? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, não estou. Nós estamos vendo aí verdadeiros absurdos. Os poderes não se entendem. Poder executivo, legislativo, judiciário não se entende. Você veja, essa CPI da Covid, não é isso que chama? CPI da Covid. Isso devia ter outro nome. Com devido respeito aos palhaços profissionais, eu não vou denominar como deveria ser chamada. Deviam estar fazendo, sabe o que, os senadores? A CPI dos privilégios, por exemplo, é um absurdo o servidor público, o menor na escala, federal, estadual, municipal, ganhar tão pouco e haver uma casta que ganha verdadeiras fortunas, chegam a determinado mês, é verdade que não é todo mês, a 140, 150 mil reais. Isso está errado. O Brasil precisa ser repensado. A gente vem aí numa crise enorme desde 2016, 2017, que foi agravada agora por essa terrível crise da pandemia. Estão banalizando a pandemia, estão banalizando a vida humana. Por isso que eu tenho essa enorme vontade de servir ao meu povo através do Senado Federal. Chapa majoritária. Um candidato a senador precisa ter integra uma chapa majoritária. Candidato a governador, vai ter o vice. Como é que vai ser essa escolha da chapa majoritária, Haroldo Azevedo? Eu acho que digamos, os lançamentos se precipitaram a partir até do meu nome, né? Sim. Eu tenho um amigo, Alex Viana, do jornal Agora RN, que ele usou uma expressão para mim que eu parei para analisar e concordo plenamente. Ele fez até um gesto assim com a mão, disse: Haroldo, a partir do lançamento da sua candidatura foi o início dessa campanha. Você entrou no momento extraordinariamente certo. Eu lembro bem que Alex me disse isso. Então, dificilmente eu aceitaria ser candidato ao governo do Estado. E a definição da chapa majoritária, a sua aliança para compor a chapa majoritária, como é que ela vai se dar, Haroldo? Olha, eu fui afiliado até meio de abril ao PSDB. Mas com as declarações que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu, com as posições que o governador de São Paulo, João Dória, tem externado, eu achei que o partido não me representa mais. Então eu pedi desfiliação antes mesmo de iniciar essa minha caminhada, que já vão aí, que eu não falei, já vão aí 65 municípios. Eu já concedi entrevistas em rádio, em televisões, web, TV também, blogs e jornais. Olha,
eu estou definindo, já conversei com vários partidos. Ainda não me defini, acho que isso leva um pouco de tempo, leva pelo menos uns 2, 3 meses. Isso é coisa mais para o final do ano, essa definição. Agora, quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte que jamais farei acordo de gabinete. Eu quero conversar com você, que está na praça pública. Não posso no momento, porque a legislação não permite. Mas irei conversar com você na praça pública, nas bodegas, nas praças, nas festas, nas ruas. Eu quero ouvir a população, o que é que a população pretende, o que é que ela quer. Para, a partir daí, eu elaborar uma proposta de que irei fazer no Senado. Quais são as demandas, o que é que o povo está precisando, o que é que aprova, o que é que desaprova. Enfim, isso eu acho que até dezembro vai estar definido, até porque nesse momento a pandemia não permite nem a gente estar andando, né? E é muito perigoso, tem que seguir os protocolos da terrível pandemia do coronavírus. Partido político, o senhor também tem conversado, e a definição da legenda pela qual será candidato, isso deve acontecer quando, Haroldo? Até dezembro. Até dezembro Até também. dezembro, Fala um pouquinho sobre as administrações que estão postas no Estado e no país. Vou começar pela do Estado. Governo Fátima Bezerra. Invariavelmente, como pré-candidato a senador, o senhor se depara com a gestão e um posicionamento sobre Claro. ele. O que é que o senhor pensa sobre isso, Haroldo? Olha, a governadora não me consta até o momento que ela foi denunciada por nenhum ato de corrupção. A governadora precisa atrair investidores. Ela não pode pensar que administrar um estado é só pagar a folha de pagamento, que aliás já vem de atrasada de governos e governos e governos anteriores. Ela podia ter como bom exemplo o governador Zema de Minas Gerais. Romeu Zema. Ele vai num avião receber o empresário que vem investir em Minas Gerais. Olhe, são 853 municípios que Minas tem. Se há algum problema no órgão ambiental, ele bota o empresário dentro do carro e vai ao órgão ambiental. Não é isso que tem acontecido no Rio Grande do Norte. Por dever de justiça, eu quero até dizer que no governo de Fátima isso melhorou. Mas o nosso grupo tem um projeto de aterro de resíduos sólidos. No governo anterior, eu nunca fui nem recebido no órgão, apesar de ter pedido várias vezes, tá entendendo? A audiência. Nem no IDEMA. Não, isso é um absurdo. Fui recebido agora no governo de Fátima. Então, eu sou uma pessoa justa. Temos que fazer justiça realmente, mas no governo anterior, sequer recebido, apesar de várias audiências. Consegui aprovar o projeto agora e nosso grupo vai partir para implantar esse projeto, que é um projeto muito importante para a Grande Natal, esse projeto de aterro de resíduos sólidos. Gestão federal. Governo do presidente Bolsonaro. O que é que o senhor pensa sobre o governo do presidente Bolsonaro? Bom, Bolsonaro é um homem que é analisado, é estudado, é perseguido por quase todas as redes de televisão e pelos grandes jornais, a grande mídia, e nunca encontraram também nada que o desabonasse. Ele é trabalhador, ele tem um ministro fantástico, que é o da infraestrutura, Tarcísio Gomes. Um rapaz jovem, já foi diretor-geral do DENIT, tem concluído obras, tem iniciado obras. Você imagine o que seria da nossa safra de grãos se não fosse a aprontação do ministro. Ele realmente tem trabalhado muito. Agora, a Rede Globo, a gente tem que citar, eu disse que não era feito a nominar crítica, mas todo mundo sabe da perseguição que o presidente Bolsonaro sofre da Rede Globo. Não noticia nada do que ele faz, só noticia os pontos negativos. Isso é muito ruim para a democracia. Isso está errado. É como você falou, nós aqui, essa rádio tem 34 anos, e eu recomendo um jornalismo totalmente imparcial. Eu não aceito parcialidade nas empresas que eu dirijo. Então, eu acho que o presidente, se alguém me pedisse que desse um conselho ao presidente, eu daria 2. Qual, Haroldo? Quais conselhos o senhor daria ao presidente? Presidente, cala a boca dos seus filhos, por favor.
E o segundo? Fale menos. Né? Essa é a realidade. Ele não tem feito um mau governo, ele tem feito um bom governo. O Brasil, nossa nação, precisa de união de todos. Precisa acabar essa guerra. Você veja, quem é que faz parte da relatoria, da comissão e relatoria do CPI da Covid? São 3 senadores que são candidatos à reeleição. É o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues. Eles estão usando aquilo ali como um palanque eleitoral. Está claro, é irritante você. Eu não consigo mais assistir aquilo, né? Como eu acho que vai começar aqui no estado uma coisa semelhante com a Assembleia, na Assembleia Legislativa, não é? Parece que isso vai começar agora e vai ser a mesma coisa, vai virar um palanque eleitoral. Então, a minha tese é essa. Eu que já gerei milhares de empregos. Olha, Ana, eu quando tinha, ainda estudante de engenharia, eu tinha 22 anos, 23 anos, ainda era estudante de engenharia. Porque eu só pude me formar com 7 anos e meio de faculdade, que eu já trabalhava muito, perdia a aula. Eu era reprovado por falta, não era nem pelas provas. Por falta, tinha que abandonar determinadas matérias e tal. E, quer dizer, a primeira nossa grande oportunidade profissional como empresário da construção foi quando eu citei, ainda era estudante de engenharia. Nós tivemos a oportunidade de construir as primeiras 1.100 casas do projeto Serra do Mel, das vilas rurais, do visionário fantástico ex-governador, que homem de ideias, viu, Cortez Pereira. Está aí o projeto das vilas rurais, eu estive lá recentemente, está uma maravilha o projeto, o prefeito está tocando com muita eficiência. Eu acho que ele já foi, eu não conhecia. Ele soube que eu estava na Serra do Mel e na qualidade de ter sido construtor, ou seja, quase que o fundador, a empresa familiar que meu pai fundou, ele mandou me chamar e eu fui lá conversar com ele, conheci ele durante umas 2 horas e fiquei maravilhado com o que ele me contou acerca desse projeto. Então você veja, outro projeto do ex-governador Cortez Pereira, saudoso governador, o Bicho da Seda, o projeto Camarão. Nós hoje somos talvez um dos maiores produtores mundiais de camarão. Voltando um pouquinho aqui para o Rio Grande do Norte, você veja que o Rio Grande do Norte tem 3 pilares básicos na economia. É a mineração, notadamente na região do Siridó, praticamente só tem mineração lá. A fruticultura irrigada. Nós somos hoje, eu estou olhando, você está olhando para o relógio. Não, estou tranquilo, estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Aí você vê a fruticultura irrigada. Nós somos hoje o maior produtor de melão do mundo. Tem a Chapada do Apudi, que só precisa de ter água para fazer um celeiro do Brasil, talvez até. E nós temos o turismo. Outro dia eu estava dando uma entrevista, se eu não me engano foi em Santana do Mato. E alguém me perguntou assim: como é o nome do secretário de turismo ou da secretária de turismo do estado? Hoje eu sei quem é, mas há 3 dias, 5 dias atrás eu não sabia quem era. Aí eu me perguntei, será que isso está certo? Não está. A indicação de determinados cargos não pode vir de amizades, não pode vir de ideologia política, não. Para você ser um secretário de Estado, que é o principal segmento econômico do Rio Grande do Norte, que agrega mais de 50 atividades diferentes, tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional, como foi Mário Barreto, como foi Edson Faustino, como foi Vanaldo Bezerra, como foi Rui Gaspar. Então tem que ser um profissional, concorda comigo? Até que determinados cargos eu acho que pode ser indicação política, não é? Mas um cargo como turismo, olha, eu lembro que em 1993, 94, os hoteleiros do estado do Rio Grande do Norte, nós fizemos uma interação muito boa com os hoteleiros do estado do Ceará. E nós tínhamos um paraibano, que era diretor comercial da Varig, Raul Medeiros, a quem o Rio Grande do Norte deve muito, hein?
mas muito mesmo, Raul. A internacionalização do turismo do Rio Grande do Norte é devida a Raul Medeiros, que era diretor comercial na Vale. Nós fizemos 2 eventos de porte na Itália. Foram aproximadamente 10 dias, 7 cidades diferentes. Puxando a memória aqui, eu lembro de Milão, Turim, Trieste, Brescia, Bolonha, Firenze, Roma. Houve até uma coincidência, foi um pé frio danado para Ayrton Senna. E foi a única corrida de Fórmula 1 que eu estive presente e houve aquele acidente terrível, né, com Ayrton Senna. Esses roadshows, a Varig bancava cantoras. Em 93 eu lembro que foi aquela cantora Eliane do Ceará. Olha, foi um sucesso. 94 com a Daniela Mercury. A Eliane botou em Roma 520 agentes de viagem dentro do Hotel Sheraton. Então, é esse profissionalismo que o Estado está precisando. A gente precisa ser profissional no que faz e tem que focar. Tem que ter garra, tem que ter desempenho. Isso os hoteleiros do Rio Grande do Norte, o trade turístico tem. Só precisa uma única coisa: que o governo dê o apoio para que se faça publicidade e o marketing do destino. É isso que a gente precisa. E, no mais, a governadora, como eu já disse aqui no início, precisa atrair investidores. Nosso estado é muito rico, tem muita coisa para ser explorada. Haroldo, caso chegue ao Senado Federal, o senhor vai se deparar com alguns temas que eu digo que são nevrálgicos e recorrentes. Toda legislatura surge o tema, mas eles não conseguem fazer o que se propõe. Eu faço referência à reforma tributária, que está começando a discussão, mas isso, cada um que tem uma opinião diferente, pressões e lobby de toda forma, e a reforma política, que o senhor está acompanhando também, como nossos ouvintes, uma reforma política que mais uma vez vai sair um arremedo agora, até porque tem até o dia 3 de outubro para ser concluída a mudança que vai estar posta para o processo de 2022. O que Haroldo Azevedo pensa desses 2 reformas, da tributária e da política? Olha, nós temos que fazer também a reforma administrativa. Né? A reforma política eleitoral me parece que já começaram, está meio capenga, parece que não vai dar em nada, não é? Está pintando isso. Tá com cara. Está com cara de que não está pintando nada. Mas a reforma tributária, essa é fundamental. Essa é fundamental porque nós temos que alargar a base de arrecadação, arrecadar mais, com o povo pagando menos. Isso só é possível com uma boa reforma tributária. Então nós precisamos, já que a trabalhista foi resolvida no passado, nós precisamos da reforma tributária, política eleitoral e administrativa. Isso é fundamental para a gente superar essa crise. Olha, essa pandemia do coronavírus foi uma coisa antes nunca vista. Só em 1918 a 1920 teve aquela gripe espanhola, que na verdade aquilo foi uma gripe levada do estado de Arkansas dos Estados Unidos pelos soldados americanos. Os números não são confiáveis, mas a história fala que dizimou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Está bem diferente agora com as vacinas, com o avanço da medicina, não é isso? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E nesse contexto que está posto de cenário, um outro aspecto que eu queria abordar com o senhor é a questão da segurança. Por quê? Porque o Rio Grande do Norte está tendo um aumento da criminalidade, e quando a gente fala sobre criminalidade, vem à tona a redução da maioridade penal. Um tema que também já vem sendo discutido no Senado Federal, mas que não avança. O que Haroldo Azevedo pensa sobre isso? Eu sou a favor da aprovação de uma idade menor, porque é o seguinte: se ele tem 18 anos, mata, eu não diria nem que é preso, porque ele vai para uma audiência de custódia e é solto na mesma hora. Mas o 17, ninguém pode nem tocar. Eu sou a favor da reforma penal que diminua a idade. Nos moldes até de que o senador Geraldo Mello, de quem eu fui suplente, eleitos em 1994, da relatura 95, 2003, meu amigo e irmão, eu tenho em Geraldo um amigo e irmão, faço questão de citar isso, aprendi tudo de política com Geraldo Mello. Homem fantástico, de uma oratória brilhante, uma memória privilegiada. Devo todas as homenagens, devo tudo em política das lições que eu aprendi com Geraldo Mello. Bom, mas você estava querendo saber sobre
Tolerância zero, por exemplo, para a criminalidade. Nós não podemos admitir isso. Tolerância zero para a corrupção. O que é que está havendo? Os ladrões estão soltos. E nós, a sociedade, aqui estamos presos? Onde já se viu isso? Nunca se viu coisa nem parecida com isso. Então tem muito se fazer na área da segurança. O que o povo clama mais, em qualquer pesquisa que seja feita, é segurança. Aliás, por falar em pesquisa, as pesquisas qualitativas, todas indicam que o povo quer mudanças em 2022. Quer um nome limpo, mãos limpas, vitorioso na sua profissão. Não interessa, nós não estamos falando aqui que seja vitorioso financeiramente falando. Vitorioso no que faz. Pode ser um enfermeiro, desde que tenha condição realmente de assumir o cargo, certo? E que se disponha a trabalhar, certo? Então, isso é o que mais a população quer, é o que eu mais tenho ouvido por onde eu tenho andado nesse estado. A gente conversa com o pré-candidato a senador da República pelo Rio Grande do Norte, Haroldo Azevedo. Haroldo, tem uma ideia que eu vi, inclusive, nas suas redes sociais e me chamou muita atenção. O senhor está trazendo uma ideia de, eu diria, agregar atribuição aos suplentes de senador. Me explica como é que é isso? Porque normalmente se convencionou que o suplente de senador é um substituto para quando o senador se licencia ou há qualquer coisa parecida com isso. Mas o suplente vai ter função agora? Não, a minha ideia não foi essa, veja bem. Da mesma maneira que eu falei há pouco da pergunta quem é o secretário, Sim. O secretário de Turismo do Estado, eu faço uma pergunta a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Se vocês souberem quem são os suplentes dos nossos senadores, telefone aqui para Ana Ruth e diga, porque eu não sei. Estou fazendo um desafio ao ouvinte. Desafio aqui para o nosso WhatsApp. Eu acredito que ninguém sabe. Pode colocar aqui no nosso YouTube também. Eu acredito que ninguém sabe quem são os suplentes dos nossos 3 senadores. Posso quase assegurar que não vai aparecer nenhum telefonema. Qual é a minha proposta? É que o suplente, mesmo sem salário, mesmo sem remuneração, ele trabalhe no Estado, auxiliando o senador principal, o senador titular que está em Brasília. Ele deve ter um escritório na capital, uma coordenação na capital, deve ter uma coordenação no interior. Ele vai ouvir o povo, ver o que é que o povo quer, vai analisar emendas, vai fiscalizar emendas. Então acho que seria um serviço prestado assim com muito amor, com muito carinho à nação, sem remuneração. Não precisa ser remuneração, é uma coisa, digamos, informal, onde eu acho que o senador titular teria muito a ganhar. Eu lancei essa ideia, eu lancei há poucos dias, né? E já está na mídia essa ideia. Ninguém ouviu falar nada parecido sobre isso. A gente sabe que, de vez em quando chegou a notícia, que tem senadores que o pai é o suplente, a mãe é a suplente. Isso está errado. Isso está errado. Agora, o suplente senador ou o senador suplente, que é o termo técnico correto, ele deve trabalhar ajudando ao senador titular. Haroldo Azevedo, pré-candidato a senador pelo Rio Grande do Norte, agradecer a presença do senhor aqui nas ondas do Jornal da Cidade, na 94 FM, deixar os nossos microfones à sua disposição, naturalmente. Ana, eu quero agradecer ao espaço que você me deu aqui para essa minha entrevista. Eu vou voltar, não quero ferir a legislação, tanto que estou fazendo questão de dizer que é a primeira entrevista que eu dou na rádio que eu sou proprietário, que eu sou presidente da rádio. Vou voltar aqui e quero agradecer sobretudo a paciência de quem está nos ouvindo e dizer que ninguém me subestime. Eu sou um homem determinado, foco no que eu faço e tenho um ganho mais do que perdido ao longo da minha vida, em tudo que fiz, em tudo que entrei. Então ninguém me subestime. O nome Haroldo Azevedo ainda vai ser muito ouvido no interior desse estado e na capital, claro. Obrigada, doutor Haroldo Azevedo, engenheiro civil, pré-candidato a senador da República pelo Rio Grande do Norte. Obrigado.